Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos estar falando aqui mais uma vez sobre essa treta envolvendo o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Antes de eu continuar, eu preciso explicar para você que a minha intenção, antes que vocês me critiquem, mas você de novo com esse assunto, eu penso em tudo que eu vou fazer, eu penso se é hora de parar de falar, penso se eu preciso falar daquilo, se eu devo falar daquilo. Principalmente quando se trata desse tipo de assunto, de roupa suja, quando uma coisa já é exposta, já está exposto, e o vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês é mais uma revelação dessa treta envolvendo a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, e já foi exposto porque a pessoa já soltou o vídeo, eu não tenho mais como esconder, e eu preciso mostrar para vocês, porque não é apenas um vídeo a mais, é um complemento para você entender o desfecho disso tudo. Ficou feio para Michelle Bolsonaro e vocês vão entender após você assistir o vídeo desse senhor aqui. Esse aqui é o senhor Alcides. O vídeo dele tem 12 minutos e 33 segundos. 12 minutos e 33 segundos. Então, baseado nessa quantidade toda aqui de minutos, eu não vou nem poder falar muito. Eu dividi o vídeo em duas partes, ou eu vou dividir. O vídeo é um só, mas eu vou dividir em duas partes. O momento em que ele explica toda a situação, tudo, até envolvendo, a Michelle disse que ela jamais se uniria ao Ciro Gomes. Vocês vão ver que a história não é bem assim. E o seu Alcides, se o que esse homem está falando aqui, eu acredito, porque é um homem sério, é um senhor, talvez da minha idade para mais, ou talvez para menos, não sei, mas ele está na minha faixa de idade aí. Eu acredito muito no que esse senhor ele fala de uma forma muito séria, muito contundente. Sabe não é aquela fala fanfarrão de pessoas? Não, não é. É uma pessoa séria. Esse homem aqui é o seu Alcides Fernandes. Ele é pai do André Fernandes, um cara que tem feito muito pelo Ceará. Eu quero lembrar vocês que o Ceará, eu morei lá em Fortaleza entre 89 e 90, né? Cheguei lá no finalzinho de 88 e saí de lá em 90, meados de 90. Um lugar lindo, maravilhoso. Eu não sei como que governantes canalhas deixam a bandidagem tomar conta daquele lugar. Um lugar rico, rico. Pelo menos na capital, gente, tem cada lugar lá que, meu Deus, lá tem shopping, é um lugar muito bonito. Praias lindas, maravilhosas. Várias praias lá, vários lugares lindos, maravilhosos, com um povo muito receptivo, um lugar quente, venta muito. Eu morei no bairro Aeroporto, né? Não lembro do nome da rua, mas ali bem pertinho do aeroporto, entre o aeroporto e a rodoviária, quem mora lá sabe, ali fica próximo, o bairro era aeroporto mesmo, fica também próximo do bairro do Montese. É um bairro de classe média para baixo, não é o Bambambam, não. O Bambambam lá, como se fosse a Barra da Tijuca, lá é aldeota. Muito bem, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. E observe como ficou feio para Michelle Bolsonaro. É como eu sempre digo, não é o que você fala. Falar, querer, todo mundo quer ser santinho, todo mundo diz que vai estar com Deus. Mas as nossas ações é que vai dizer tudo, é que vai dar o carimbo, o checkmate. Presta atenção nesse vídeo, vou soltar aí para vocês, vou deixar passando aí, 9 minutos mais ou menos. Vou dar um corte, vou voltar, vou comentar e depois eu vou soltar o restante. No total, são 12 minutos e 33 segundos. Só vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, que vai explicar muitas coisas. Vocês vão entender muitas coisas sobre essa treta entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Vamos lá, dá uma olhadinha aí. Eu quero pedir alguns minutos da sua atenção para uma conversa muito sincera, mais especificamente sobre o vídeo infeliz que a esposa do presidente Jair Bolsonaro, a Michelle, publicou dirigindo inúmeras alegações infundadas a meu respeito e a respeito do meu filho André Fernandes. O vídeo só serviu para ser usado pelo PT para ecoar os seus discursos e interesses. E a gente sabe que, se o PT está feliz, coisa boa é que não é. O vídeo basicamente tenta descredibilizar totalmente todo esforço realizado nos últimos anos para arrancar do poder a facção que se apoderou do nosso Estado, que você sabe bem o nome e a sigla, e reduz esse trabalho inteiro a um projeto pessoal de poder, a falta de coerência e a traição de valores. Eu ouço isso como uma profunda tristeza, porque, apesar de compreender a perspectiva de quem pensa assim,
Trata-se de uma demonstração de uma completa ignorância a respeito do que é o Ceará, da sua complexidade e da sua atual situação. Vamos por partes. Existe uma narrativa de que o trabalho que estamos construindo, diálogo e de alianças, trata-se de um projeto pessoal de poder, como se estivéssemos abrindo mão de nossos valores por mero capricho. Nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, tem um comerciante na periferia de Fortaleza contando moedas para pagar pedágio a uma facção criminosa, só para ter o direito de manter a porta da sua mercearia aberta. Nesse exato momento, existem cearenses reféns do crime organizado sendo obrigados a utilizar a internet fornecida pelo crime e a pagar a taxa de água cobrada pelo crime. O nosso estado virou rota internacional de drogas. Nossos portos viraram escoadouro. O PT entregou a população na mão de um poder paralelo. O Ceará hoje respira por aparelhos. 4 das 5 cidades mais violentas do país estão aqui. É essa realidade cruel que o povo cearense está tendo que enfrentar todos os dias há anos. Foi esse cenário desesperador que nos motivou a procurar uma mudança concreta ainda em 2024, durante o segundo turno, quando André Fernandes, à época candidato a prefeito de Fortaleza, iniciou uma conversa com Roberto Cláudio, em busca de apoio do grupo de Ciro Gomes. Tudo isso com aval e apoio do presidente Bolsonaro. O próprio presidente Bolsonaro falou publicamente naquele momento que estava aberto a conversar com Ciro Gomes. O senhor chegou a conversar com o Ciro? Não cheguei a conversar com ele. Eu tenho curiosidade, eu gostaria de se conversar com ele no dia. Não sei se ele vai querer conversar comigo, né? Mas conversaria com ele sem problema nenhum. Mas calma, o presidente não é traidor da direita. Muito pelo contrário. Ele apenas teve a sensibilidade de entender de forma muito clara a situação do nosso Estado. E não se engane, não dá para falar em construir alianças somente no segundo turno, como a Michelle sugere em seu vídeo. Michelle, nós nunca atacamos você, nem mesmo quando você fez aquilo conosco aqui em Fortaleza. Mas falar em alianças no segundo turno no Ceará é mais uma triste demonstração de desconhecimento sobre a realidade do Ceará. Não podemos esquecer que, na última eleição para governador aqui no Ceará, o PT levou no primeiro turno. Por termos uma oposição dividida, não existiu o segundo turno. Talvez poucos se lembrem, mas em 2022, Lula venceu em todos os 184 municípios aqui do Ceará. Lula venceu no Ceará por 70% dos votos. Infelizmente, a direita sozinha ainda não possui a força necessária para derrotar o PT. Seria um sonho, mas a realidade é outra. O próprio senador Eduardo Girão, que agora ataca uma aliança com Ciro, por supostamente defender princípios e valores, venceu em 2018 com o apoio do Ciro Gomes. E aí lutei muito com as forças que eu podia ter para ajudar o senador Girão. A comprovação disso foi o resultado de 2024, quando o Girão foi candidato a prefeito em Fortaleza e obteve 1% dos votos. Esse é o cenário complexo que estamos buscando vencer e que me leva a refletir. Nós estamos em condições de brincar de roleta russa com a vida do cearense, esperando essa ou aquela circunstância que querem que eu diga para o pai ou para a mãe de família que está sendo extorquida pela facção agora. Que espere mais um pouco para ver se dá segundo turno, que aguente mais alguns anos até termos o cenário perfeito. Quem vive o desespero daqui, quem sofre na pele, sabe que não podemos nos dar o luxo de correr o risco de mais 4 anos desta coja. O Ceará não vai aguentar. Foi por isso que essa aliança começou a ser desenhada. Como eu já disse, não começou hoje. Não foi uma ideia minha, nem foi feita às escondidas, como o vídeo da Michelle sugere. Tudo foi construído à luz do dia, de forma coletiva, junto com a nossa base. Basta lembrar da reunião que aconteceu no dia 29 de maio de 2025, em Fortaleza, com toda a bancada do PL do Ceará. Cada parlamentar deu a sua visão. No fim, o presidente Bolsonaro deu o aval para apoiarmos o Ciro Gomes, ainda no primeiro turno. Inclusive, pediu para um de nós ligar para o Ciro, o Viva Voz. Porém, o Ciro estava em palestra e não conseguiu atender. Nessa mesma reunião, o próprio presidente Bolsonaro escolheu o meu nome, Alcides Fernandes, para disputar o Senado. O presidente perguntou, inclusive, se alguém era contra essa decisão, e ninguém contestou. Dizer que isso foi feito pelas costas do presidente Jair Bolsonaro, no momento em que ele não pode opinar, é faltar com a verdade que é pública. Não que eu acredite que a Michelle esteja mentindo propositalmente. Pode ser que ela realmente não tenha ficado sabendo disso, ou que o presidente, por algum motivo, não tenha repassado o que ocorreu. Mas essa é a realidade dos fatos. Todos esses parlamentares que participaram desta reunião são testemunhas disso. O pontapé inicial desse diálogo, lá atrás, teve a visão, o cálculo político e o aval do próprio presidente Bolsonaro e de toda a bancada. Isso é público e irrefutável. Eu tenho total consciência de todos os problemas que aconteceram no passado entre Ciro e Bolsonaro. Eu não sou ingênuo. A política é dura.
e muitas vezes é injusta. O meu filho André e eu já fomos alvos de injustiças terríveis também. Mas eu aprendi com um grande líder que existem situações excepcionais em que a gente tem que engolir a seco uma ofensa ou até algo mais sério. Principalmente quando o que está em jogo é a sobrevivência de um povo. Foi essa mesma maturidade que fez o Bolsonaro apoiar e se aliar a Sérgio Moro em 22 contra Lula e agora em 26. Mesmo depois de tudo que aconteceu entre eles. E mesmo sofrendo as consequências disso até hoje. Isso não é traição aos valores. É ter a grandeza de entender que, no momento de guerra, a nossa prioridade é derrotar o mal maior. Mas não importa. No fundo, eu sei o que está por trás de todo esse barulho contra mim. É impedir que eu seja o candidato ao Senado. Para isso, vale até usar um discurso raso, dizendo que uma mulher está tendo que ceder um espaço para um homem. Olha o nível em que o debate chegou. Essa construção partidária começou muito antes de outras candidaturas serem sequer cogitadas. E com todo respeito, num Estado dominado pelo crime, a discussão não pode ser sobre gênero. Mas já que insistem nessa narrativa, vamos aos fatos, de forma muito transparente e serena. A verdade, que está documentada por toda a imprensa, é que em março de 2025 foi o próprio presidente Jair Bolsonaro quem citou publicamente o meu nome como pré-candidato ao Senado. No Ceará é o pai do André, que veio candidato a prefeito, que é o deputado estadual. Isso se confirmou na reunião de 29 de maio com toda a nossa bancada, como falei anteriormente. Foi só 3 meses depois, em junho, que tentaram lançar um outro nome, sem nenhum trabalho de construção. Um movimento que pegou de surpresa a nossa própria base e os nossos parlamentares aqui no Ceará, que estiveram presentes na reunião de maio. Depois disso, no dia 22 de setembro, o presidente nacional do nosso partido confirmou publicamente que eu seria o nome do PL ao Senado pelo Ceará. Ou seja, ninguém está eliminando ou tomando espaço de ninguém. O que existe é um projeto que nasceu primeiro do desejo local com o aval público do nosso líder maior. E existe uma outra movimentação que chegou muito tempo depois, de fora para dentro, sem consultar o Estado. Michele, não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa pro Senado, aqui no Ceará, em abril desse ano, com as opções Alcides Fernandes, com o apoio do Bolsonaro e André Fernandes, ou a sua indicada, com o apoio do Bolsonaro e o seu apoio. E o resultado foi 52,3% para nós e 31,1% para vocês. E nem tem como dizer que foi uma pesquisa manipulada, pois ela foi contratada pela assessoria da sua vice-presidente do PL Mulher. Só que, infelizmente, essa resposta não foi publicizada. Pelo contrário, esconderam isso do povo cearense e provavelmente de você. Michele, reconheço que somente você sabe o que está passando e sofrendo, cuidando diariamente do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a política exige uma certa maturidade para lavar roupa suja em casa e cumprir acordos publicamente. Em situações normais, eu jamais iria expor o que aconteceu em uma reunião fechada. Mas a situação causada por você me obriga a expor. Me surpreendeu você dizer publicamente... Vamos dar uma parada aqui. Me surpreendeu. Depois nós vamos continuar. Nós estamos aqui já em 8 minutos e 54 segundos. Faltam mais ou menos aqui uns 4 minutos, mais ou menos. Observe você, gente, que nós não estamos aqui lidando com um joguinho de futebol, com pelada de futebol. Nós estamos lidando aqui com os interesses de uma nação. Se você não, a pessoa não entende de política, procure entender. Esse negócio de picuinha, mas eu tô com raivinha, mas o cara me xingou isso. Uma coisa interessante e importante eu preciso explicar para vocês. Não é feio o Bolsonaro se unir a quem chamou ele de corrupto. Feio é se o Bolsonaro tivesse chamado o Ciro Gomes de corrupto. Que, diga-se de passagem, eu não tenho conhecimento que o Ciro Gomes foi condenado em alguma coisa, preso por algum motivo de corrupção. Eu não lembro. Se tem aí, aponta. Se alguém falar, mas é a mesma coisa de falar do Flávio. Falar, todo mundo pode falar o que quiser. Pode acusar do que quiser. Aliás, não deixa ele saber não, que ele é meio cangaceiro. Ele é de confiança? Não. Um cara que xinga todo mundo e faz parceria não é com... Agora, como eu estava dizendo, feio seria o Bolsonaro chamar ele de corrupto, de bandido, e se unir a ele. Mas foi ele que chamou o Bolsonaro. Então cabe aí, se o Bolsonaro perdoou, cara, eu te perdoo. Tu fala, até teus irmãos, tu xinga, tu briga com todo mundo. O Ciro tem isso. Ele sai falando, sai atropelando tudo. Mas tem um detalhe. Sabe
Aquela coisa que a pessoa fala assim, Josemir, você tem que... Tá vendo esse limão aqui? É azedo. Tu tem que chupar ele de manhã cedo, antes de tomar café, antes de comer qualquer coisa. Tem que chupar 2 dele. Para curar uma doença. Aí eu te pergunto, você chuparia 2 limão todo dia durante 5 dias na semana? Para emagrecer ou para seja lá o que for? Claro que você... O cara não gosta de alho, você tem que comer um dente de alho por dia. Você não vai comer? O cara tá com câncer. Ele sabe que a doença, que o remédio que mata o câncer, muitas das vezes, eu já falei várias vezes aqui, o cara morre pelo remédio que tá tomando. Não é pelo câncer em si. O remédio é tão danoso, cai cabelo, o cara fica fraco, a imunidade dele cai, ele fica horrível, tem tremor, tem calafrio às vezes, né? Às vezes a pessoa morre, dá uma parada cardíaca, o cara tem um piripaque. Não foi por causa do câncer, foi por causa do tratamento, da quimioterapia. Mas o médico chega para você e fala assim, olha, só tem que fazer. Só tem que fazer. Se o senhor não fizer, o senhor vai morrer. Agora, se o senhor fizer, pelo menos o senhor vai tentar se salvar. Você vai tomar, vai fazer a quimioterapia ou não faz? Tem muita gente que fala, eu não vou fazer isso, eu vou parar de fazer isso. Para o tratamento, aí morre. Não tem para onde correr. A mesma coisa na política é assim, tem que parar com essas frescurinhas. Então aqui, o que vocês vão ver a seguir vai ser o checkmate, vai ser o carimbo desse vídeo. E vocês vão ver como que ficou feio para Michele. Prestem atenção nos últimos minutos desse vídeo. Ele vai dar o checkmate. Lembra que a Michele falou no vídeo dela que jamais se uniria ao Ciro Gomes? Que ela é questão de princípios. E o Flávio, inclusive, no vídeo dele, ele rebateu. Mas ele não contou essa parte aqui, que esse senhor Alcides, que é o pai do André Fernandes, senhor Alcides Fernandes, que esse que é o candidato do PL no Ceará ao Senado, ele está explicando aqui, ele vai explicar, ele vai falar para você que não é bem assim não, que a Michele aceita ou aceitaria o Ciro Gomes, desde que, preste atenção agora no vídeo que nós vamos continuar. Meus amigos, vamos lá. Me surpreendeu você dizer publicamente que não negocia valores e princípios, criticando nossa aliança com Ciro. Mas no dia 14 de abril, em uma reunião fechada entre você, Altineu, André e Valdemar, na sua sala, você disse que toparia fazer aliança com Ciro, desde que fosse colocada a sua indicada ao Senado na chapa. Os valores são mesmo inegociáveis? Ou todo esse estardalhaço contra nós e esse enorme prejuízo na campanha do Flávio Bolsonaro foi apenas uma tentativa de criar um caos para impor uma vontade particular sua? E aqui, para quem me pergunta, por que é sempre a mulher que tem que ceder? Eu devolvo a questão. Porque alguém com uma mini experiência de vida, alguém que já caminhou cada canto dessa terra, que conhece a dor real do povo cearense, que se elegeu deputado estadual com 79.207 votos, que construiu essa candidatura junto ao partido inteiro, que pontuou melhor em pesquisa e que conquistou a vaga por mérito, que eu é que deveria recuar para a imposição pessoal. É porque eu não agrado à vontade particular de quem mal conhece um palmo do nosso Estado. É porque eu não atendo a interesses individuais dessas pessoas. Se pararmos para pensar, tentar impor a própria vontade, ignorando uma decisão construída em conjunto, de maneira coletiva, não seria exatamente essa a verdadeira definição de um projeto pessoal de poder? Se não curvar a cabeça para essas imposições, é o que me torna alvo dessas críticas. Eu carrego isso com muito orgulho, porque para defender o Ceará e enfrentar o sistema que tomou conta da nossa terra, você não precisa agradar a interesses pessoais. Você precisa de coragem. E com o perdão da franqueza, pelo menos entre esses que estão falando de mim por aí, ninguém conhece, ama e sofreu mais a realidade do Ceará do que eu. Igual muitos cearenses, eu sei o que é a dor da fome. Eu nasci no Pó, do interior do Cariús. Fomos para Iguatu, fugindo da seca de 70, em cima de uma picape rural. Eu e mais 12 irmãos. Com 9 anos de idade, às 3 da madrugada, frio, eu estava lavando o carro de viajante para ajudar meu pai a botar osso com pirão na mesa. Eu passei 30 anos da minha vida como missionário evangélico, desbravando os interiores mais esquecidos desse estado, construindo mais de 30 igrejas e fazendo um trabalho social, enquanto fazia pão de madrugada para vender durante o dia, para sustentar minha família com dignidade. Eu sou o Ceará e é preciso ter coragem de enfrentar quem escraviza o nosso povo, seja o criminoso de terno e gravata ou o bandido de fuzil na mão. É como meu filho André bem falou, as diferenças entre os políticos sempre vão existir,
Mas quando o que está em jogo é a vida, a segurança e o futuro do nosso povo, essas diferenças jamais podem prevalecer. Quem está tentando destruir o que está sendo construído aqui deveria colocar a mão na consciência e abandonar os seus projetos isolados. Pare de pensar nas próprias vaidades ou em projetos de poder para 2026. Olhem para o povo cearense. Eles são os verdadeiros protagonistas desse drama. Já que estamos falando de valores, o principal valor conservador é proteger a vida. É isso que estamos fazendo ao estender a mão ao nosso povo, que está lutando desesperadamente para sobreviver. É pela vida do pai bolsonarista, pela vida do tio petista e pela vida do amigo eleitor de Ciro. É por todos os cearenses. É para podermos discordar novamente no futuro, em um estado seguro, próspero e livre desse círculo infernal. A nossa maior missão hoje é libertar o Ceará. E com muita humildade, mas com uma firmeza inabalável, nós vamos cumprir essa missão. Que Deus abençoe essa caminhada. Gente, essa live desse homem aqui, esse vídeo desse homem aqui, explica muita coisa e nos mostra que realmente poder é uma coisa impressionante. Eu sempre aprendi, desde jovem, que é conhecer um homem, que é conhecer um ser humano, dê poder para ele. Eu já falei várias vezes aqui. Dê poder para ele, o cara não é nada. O cara é lá, trabalha com você na empresa, é teu amigo, almoça com você, divide o pão, divide um biscoito, divide um guaraná quando compra. Eu já passei muito por isso. Comprava uma Coca-Cola, um guaraná, te dividia com o meu amigo, porque eu não tinha dinheiro para comprar um, para tomar um só. Naquela época, com as garrafas assim. Então, muitas das vezes a empresa chama um deles, né? A ver porque o cara trabalha, até por mérito mesmo. Fala, olha, a partir de hoje você é um encarregado. Em muitas ocasiões a pessoa muda. Não conversa mais com as pessoas, não dá mais uma atenção. Por ter mudado de cargo, ter subido, já compra um carrinho, já vai, às vezes nem carona dá para ninguém. Se distancia daqueles que um dia comeram sardinha, comeram ovo frito com ele. Fica assim, ó, fica besta, tolo, porque se ele continuasse com a humildade dele, ele teria nas mãos a sua garra, a sua disposição, teria de um lado o patrão, que já gosta dele pelo fato dele ser um cara trabalhador, e teria do outro lado a equipe dele, como sempre foi amiga dele. No momento em que ele empina o nariz, começa a pender mais para o outro lado e fica besta, porque comprou um carrinho, está comendo agora bifão, né? O costeletão, aí vira as costas para os amigos. O que acontece com isso? Muitas das vezes a produção até cai. Gente, eu já trabalhei em fábrica, eu sei o que eu estou falando. Tem gente que deixa de fazer o serão, porque a fábrica precisa, em época de fim de ano, quem trabalha, por exemplo, com móveis, né? Coisas que vendem muito no final do ano, TV, enfim. A fábrica, quando vai chegando no fim do ano, que as pessoas costumam comprar mais, consumir mais, ela começa a querer fazer hora extra, né? E muitas das pessoas não vai porque tem raiva do encarregado. Eu não vou ajudar esse cara, não. Enquanto contrapartida, na contrapartida, quando o encarregado, quando o gerente de produção, ele é amigo dos funcionários, às vezes a pessoa nem precisa. Cara, eu vou porque tu é meu amigo pra caramba, entendeu? Te conheço, vou fazer essa hora. E vai, trabalha e produz. Enfim. Agora eu vou terminar o vídeo aqui, falando mais uma vez sobre Tasso, que depois se chamou Paulo, né? Mas o nome dele era Saulo de Tarso. Esse cara era um perseguidor ferrenho de Jesus. É uma passagem muito rápida para você entender que, olha, mas o cara não era perseguidor de cristãos, né? Como é que ele depois virou a casaca? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e subido para os céus. Só estava em espírito. E Tarso continuava perseguindo os cristãos. Um dia ele teve uma visão com Jesus. Jesus conversou: por que você persegue os meus seguidores? E a partir daquela visão, né, o Tarso mudou completamente. Ele se tornou um dos maiores. Primeiro que ele mudou o nome, deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, e passou a ser um cristão ferrenho, um pregador da palavra de Deus ferrenho, defensor ferrenho de Jesus Cristo. Deu para abrir uma luz para você entender como esse negócio de inimigo, mas falou mal de mim. Ele não falou mal de Jesus, não. Ele mandava prender, executar os cristãos, aqueles que falavam bem de Jesus e que pregavam a palavra de Deus.
Preciso falar mais alguma coisa? Acho que deu para você perceber a importância desse vídeo. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Um excelente, um abençoado domingo a todos. Que Deus abençoe você e sua família, abençoe o nosso país. Até a próxima.